Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a resolução da nossa lista análise combinatória e probabilidade, parte 3, princípio de Dirichlet, também conhecido como princípio da casa dos pombos e princípio das gavetas. Bem, o que esse princípio diz? Vamos trazer ele para o princípio da casa dos pombos, fica interessante. Ele diz o seguinte: se você tem N casas e N mais 1 pombos para colocar nessas casas, certamente, com toda certeza, uma dessas casas terá 2 ou mais pombos. Certo? Relembrando esse princípio, essa resolução de exercícios vai se dar da seguinte forma: faremos as questões dessa primeira lista de exercícios. Então, vamos à primeira questão, que é a seguinte. Exercício 1. 20 candidatos aprovados em um concurso para professor do IF Baiano serão colocados em 10 gabinetes de professores. Se cada gabinete receber pelo menos um dos candidatos aprovados e cada um deles só poder ser alocado em um único gabinete, pode-se afirmar que, vamos às opções de resposta. A. Pelo menos um dos gabinetes receberá 2 dos candidatos aprovados. B. Nenhum gabinete receberá mais do que 2 candidatos aprovados. C. Cada gabinete receberá 2 candidatos aprovados. D. Pelo menos um dos gabinetes receberá 2 ou mais candidatos aprovados. E. Haverá gabinetes que receberão cada um apenas um dos candidatos aprovados. Vamos lá. Antes de responder, eu vou sugerir para você o seguinte: tente responder sozinho, tente responder sozinha primeiro, e aí depois que resolver todas as questões, assista aos vídeos e aí vá analisando as resoluções feitas aqui, tá bom? Primeiro passo importante, então, para mim, é destacar aquilo que é de mais importante que aparece aqui no enunciado da questão. Então, são 20 candidatos e serão colocados em 10 gabinetes. Só que tem um detalhe: cada gabinete receber pelo menos um dos candidatos. Cada gabinete receber pelo menos um dos candidatos. Ou seja, não terá gabinete vazio. E cada um dos candidatos só poderá ser alocado em um único gabinete. Então, cada um dos candidatos só pode ser lotado em um único gabinete. O que isso quer dizer? Eu não tenho um candidato lotado em 2 gabinetes, por exemplo. Não riscou aqui, gabinete. Pronto. Vamos então à resolução, vamos a cada uma das questões para analisar o que está acontecendo. Letra A. Pelo menos um dos gabinetes receberá 2 dos candidatos aprovados. Pelo menos um quer dizer que nenhum gabinete receberá só um candidato. A ideia aqui é essa, né? Pelo menos um dos gabinetes receberá 2 dos candidatos aprovados. Traduzindo aqui, pelo menos um quer dizer que um ou mais gabinetes receberá 2 candidatos aprovados. Olha, se fosse uma divisão exata, você teria 20 dividido por 10, daria 2 candidatos por gabinete. Beleza? Só que, aplicando aqui um contra-exemplo, é interessante trazer isso, você pode ter que um gabinete receba só um candidato e os outros 19 candidatos sejam distribuídos nos demais gabinetes. Então você tem aqui um gabinete recebendo só um candidato, que já torna essa primeira letra aqui falsa. O que foi que eu fiz? Eu usei um contra-exemplo, tá bom? Letra B. Nenhum gabinete receberá mais de 2 candidatos aprovados. Gente, isso daqui é uma negação do princípio da casa dos pombos, né? Você tem 20 candidatos para 10 gabinetes. Vai distribuir esses candidatos pelos gabinetes de qualquer forma. Eu não estou falando de divisão exata aqui. Cuidado com esse conceito de divisão exata que a gente traz desde o ensino fundamental. Tá? Ele não está sendo aplicado aqui, porque ele não falou em momento algum que vai ser dividido de maneira exata. Certo? Então, esse aqui já está negando o princípio da casa dos pombos. Eu tenho aqui com certeza que algum gabinete receberá 2 ou mais candidatos. Então, falso também. Negou aqui veementemente o princípio. Letra C.
cada gabinete receberá 2 candidatos aprovados. Olha, a gente fica querendo marcar isso como verdadeira, né? Que a gente fica na mente 20 dividido por 10 de 2, só que não se pode afirmar que a divisão foi feita dessa forma. Não que esteja errado, mas você não tem como afirmar isso com certeza. Falso. Já mostrei lá, explicando a letra A, que não necessariamente isso deve acontecer. Tá bom? Letra D é a correta. Vamos ver por quê? Pelo menos um dos candidatos dos gabinetes receberá 2 ou mais candidatos aprovados. Esse é o princípio da Casa dos Pombos. Você tem N mais 1 pombos para distribuir por N gabinetes, N casas. Isso quer dizer que pelo menos uma das casas receberá 2 ou mais candidatos. Faça o teste. Qualquer opção que você fizer de divisão, um dos gabinetes receberá 2 ou mais candidatos. Pense assim, ó. Cada gabinete vai ter que receber pelo menos um candidato. Então você pega os 10 primeiros candidatos, distribui igualmente entre os 10 gabinetes que tem. Logo você terá 10 candidatos restantes para alocar nos gabinetes. Se você escolher não colocar em todos, se tira, por exemplo, 5 gabinetes, esses outros 10 candidatos serão alocados nos 5 gabinetes restantes. De qualquer forma, pelo menos um dos gabinetes receberá 2 ou mais candidatos aprovados. Essa é a alternativa correta, vou circular ela aqui. E a letra E, vamos analisar o que ela traz. Haverá gabinetes que receberão cada um apenas um dos candidatos aprovados. Não tem como afirmar, tá? Se você fizer a divisão, por exemplo, certinha de candidatos por gabinete, cada gabinete ficará com 2 candidatos. Então, também não tem como afirmar. Falso. Novamente, resposta correta, letra D. Vamos à nossa segunda questão. Do TJ do Piauí, da Fundação Getúlio Vargas, de 2015. Um grupo de 6 estagiários foi designado para rever 50 processos. E cada processo deveria ser revisto por apenas um dos estagiários, ou seja, não tem como um processo ser revisto por 2 estagiários diferentes. No final do trabalho, todos os estagiários trabalharam, ou seja, todos os estagiários. O que ele está dizendo aqui, já vou destrinchando aqui desde o início, ele está dizendo que todos os estagiários, pelo menos, viram um processo. Certo? Essa é a definição aqui de que todos trabalharam. E em nenhum momento, até agora, ele disse que isso foi feito de forma igual. Até porque não teria como, que são 50 processos, 6 estagiários, essa divisão, 50 por 6, não daria divisão exata, tá bom? E, dando sequência, e todos os processos foram revistos, ou seja, não ficou nenhum processo sem que fosse revisto por um estagiário. É correto afirmar que, vamos lá, então nós temos aqui 6 estagiários, 50 processos, todos os estagiários trabalharam e nenhum processo foi revisto por 2 estagiários ou mais. Cada processo um único estagiário. Letra A diz assim: um dos estagiários reviu 10 processos. Pode ter acontecido? Pode. É uma certeza matemática de que isso aconteceu? Não. Não é. Por exemplo, se a gente tentar fazer a divisão exata, 50 por 6 dá 8, alguma coisa. Então você pode ter aí 4 candidatos, cada um revendo 8 processos, e 2 candidatos, cada um revendo 9 processos. Olha se a conta fecha. Eu acho que fecha bonitinho. Então, não necessariamente um dos estagiários reviu 9 processos. Falso. Todos os estagiários reviram cada um pelo menos 5 processos. Não necessariamente você pode pegar 5 estagiários desse e botar cada um para rever aí um processo, e o 6º estagiário rever todos os demais. Então, falso também. Um dos estagiários só reviu 2 processos. Não tem como afirmar, novamente, né?
não tem como afirmar esse tipo de situação. Pode ter acontecido, de fato, isso, mas não, matematicamente isso não é verdade para ser afirmado. 4 estagiários reviram 7 processos e 2 estagiários reviram 6 processos. A conta fecha, mas mais uma vez não dá para afirmar. E por último, letra E. Pelo menos um dos estagiários reviu 9 processos ou mais. Vamos analisar essa situação aqui com mais delicadeza, tentando aplicar o princípio da casa dos pombos. Olha só, você tem 50 processos para colocar para 6 estagiários. Cada estagiário reviu um processo apenas. Se a gente começar a fazer essa divisão de forma bem igualitária, ou seja, 6 processos para cada um dos 6 estagiários, depois novamente, o que acontece? Você vai ter 6 vezes 8, que dá 48 processos. Esse 8 aqui, ó, cadê a canetinha? Aqui. Esse 8 que está aqui, são 8 processos. Quer dizer que, a partir de agora que eu já dividi e cada um leu 8 processos, a partir de agora, qualquer um estagiário que pegar mais um processo terá feito a revisão de 9 processos, como está trazendo aqui, ó. Pense qualquer outra forma de fazer essa divisão. Você vai ter que pelo menos um dos estagiários vai ler 9 processos. Essa forma seria mais, utilizando o princípio da casa dos pombos, que levaria mais próximo de uma resolução em que fosse mais igualitária possível e também a que fosse mais oposta possível a acontecer. Pense assim, se cada estagiário lê apenas um processo, isso começando do 1 até o sexto vai ter que ler todos os demais, que dá muito mais do que 9 processos. Qualquer outra forma de dividir esse processo entre os estagiários, você verificará que pelo menos um deles vai rever 9 processos ou mais. Então, alternativa correta, letra E. Na sequência, no próximo vídeo, faremos a resolução das questões 3 e 4. Até lá, um abraço.